Vamos fazer os nossos caderninhos. Temos 4 pessoas. A gente vai fazendo, o pessoal vai chegando, enfim. Então, eu pedi para vocês separarem, né? 2 miolinhos, 2 capas, né? Para 2 cadernos, né? Eu fiz assim, ó. Eu usei resto de papel, então não vai estar no mesmo tamanho do que eu passei para vocês. Eu passei para vocês com 8,5, meu tá com 6,5 praticamente. Mas é porque eu usei papel que eu tinha em casa, tá? Vocês podem usar na medida. Mas depois que vocês entenderem o processo, aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. A ideia é só eu passar como faz. Isso aqui, eu usei papel que eu tinha impresso, o resto de papel que eu tinha impresso na impressora, né? Esses dois aqui, um é frente e verso, o outro não. A capinha dá pra fazer com papel 180, com papel de scrap, com papel craft. Eu faço os meus, ó, que eu faço maiores, eu faço papel craft e desenho. Então, pra quem gosta de desenhar, também é uma opção, tá? Então, vamos começar a fazer nossos caderninhos, eles são bem rápidos e bem legais de fazer. Pedi uma base pra furar, né, pra vocês. Eu uso papelão, ó, os 2 papelões. Não pilho, nada muito sofisticado. E o peso eu uso um pedaço de granito, tá? Vocês vão entender pra que serve. Então, vamos começar com o miolo, tá? Eu acho que tá longe. Eu vou puxar a câmera um pouquinho mais pra cá. Não muito, né? Então, a gente vai fazer a furação. Nossa furação vai ficar da borda pra dentro a 1 centímetro, tá? E a gente faz uma costura interna, que é uma costura escondida. Essa costura escondida, ela precisa ficar dentro desse 1 centímetro, porque ele vai ficar escondido, olha só. Ela fica aqui, mas ela não aparece, porque ela vai ficar escondida pela capa. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês as outras possibilidades da costura japonesa. A gente tá aprendendo bem o basiquinho. Então, eu vou marcar mais ou menos. Se vai estar 1 centímetro, eu vou... Deixa eu pegar minha lapiseira, só um minutinho. Se está 1 centímetro, eu vou marcar mais ou menos a meio centímetro da borda. Tiro uma folha, ó. Meio centímetro da borda. Meio centímetro da borda, são 2 furinhos só, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos pra cá, pra ficar mais no meio. Meio de olho, tá? Olha ali. E eu faço isso nos dois, tá? Eu vou precisar fazer isso pros dois caderninhos. Então, eu já marco, porque esse processo aqui é o mesmo pros dois. Opa, vamos dar um pouquinho mais pra cá. Aí eu falei pra vocês pra usar um agulhão, se não tivesse um agulhão, um preguinho. Vocês vão entender por que precisa, porque a gente vai ter que fazer um furo, tá? Alinho bem. Pego o meu peso, boto. Meu agulhão é esse instrumento aqui, né? Pra quem tiver interesse. Eu sei que na Criativa, ali na Pedro Ferreira, tem aqui em Itajaí. Eles estão fazendo entrega agora, que a gente tá de castigo. Então, a gente agora com o martelinho, ó. Eu vi que já prendeu no meu papelão, então é suficiente, tá? Entendeu? Gente, eu tenho 2 cachorros que não param de latir. E eles vão latir bastante, pelo jeito. Tá? A cachorrada latindo no bairro. Mesma coisa. Só cuidar de deixar alinhadinha, tá? Peso. Martelinho. Agora, a gente vai costurar essa costurinha interna, tá? Então, linha de pipa,
e uma agulha fininha. É pouquinha, a agulha, a linha é bem pouquinho, é só uma passadinha que a gente dá. Agora a cegueta vai colocar aqui, isso, ó. Então é só, entra por um, dá a volta, entra pelo outro e dá um nó. Bem básico mesmo, só pra ele ficar certinho. Oi, tia, tia Zenita está aí. Esse dá pra fazer em casa, tia. Meti ela borda, ponto cruz, que é uma maravilha. Agora imagina esse caderninho com umas capinhas bordadas, ia ficar lindo de morrer, tia. Seria um ótimo presente de Páscoa, olha só a dica. Dá tempo ainda, tia ligeira. Mesma coisa, esse daqui, ó, tá? Entrou. Esse caderninho é legal pra fazer bloquinho. Opa, desmanchou todo o bloquinho, peraí. Bloquinho pra carregar na bolsa. Lembrancinha de aniversário. Ô, Jesus. Saiu tudo do lugar. É só ajeitar, ó, sem pressa. Dá pra fazer maior, tá? O contábil, geralmente, ele é mais estreitinho mesmo, que é a segunda costura que a gente vai aprender. Esse aqui a gente vai fazer de 4 pontos, mas na verdade você pode fazer mais pontos, seguindo a mesma lógica, desde que seja sempre números pares, tá? O legal da japonesa é que ela tem uma lógica, e seguindo essa lógica a gente pode brincar. Eu, quando faço os caderninhos ali de desenho, eu brinco. Ah, eu quero fazer... Vou inventando moda, literalmente. Eu vou aumentando o número de furos e na hora de costurar eu vou inventando como é que eu vou costurar. Depois eu mostro pra vocês, é um diferente do outro. Certo? Então, fizemos essa costura dos dois, caderninhos estão costurados. E agora a gente vai fazer o caderninho com a costura de 4 pontos, tá? Então, a gente vai botar as capas. Vamos marcar, eu vou marcar aqui. Como é que vai funcionar? Deixa eu botar pra cá. Lápis e a régua. O meu caderninho, como eu falei, tá com uma medida diferente, mas eu já calculei pra vocês a de vocês, tá? Das laterais, que a gente chama de cabeça e pé, a gente vai ter uma distância de 1,5 pra dentro, tá? E da lombada pra cá, pra dentro, a gente vai ter 1 centímetro. Então, eu vou marcar 1 centímetro primeiro. 1 centímetro. E 1 centímetro, tá? E agora, eu vou marcar 1,5 centímetro, né? Alinho ali a régua, ó, 1,5 centímetro. Então, esse aqui é o meu primeiro furo. 1,5 centímetro. Esse aqui é o meu segundo furo, tá? Aqui e aqui. São 4 furos, eu já tenho 2, então eu preciso fazer mais 2. Eu vou pegar esse espaço aqui e dividir pelo número de furos mais 1, tá? Então, se eu fosse fazer 6 furos e eu tinha 2, então seria esse espaço dividido por 5, 4 mais 1, tá? Então, no caso de vocês, vai dar 1,83, então faz 1,8 e mede 1,8 para cá, 1,8 para cá, daí entendeu? Para ficar equidistante. No meu caso, ele é um pouco menos, então eu vou marcar aqui o meu, enquanto vocês marcam o de vocês. Gente, qualquer dúvida, perguntar. Tô com o computador aqui, eu consigo olhar e responder, tá? Então, eu tenho meus 4 furos, certo? Aí, eu venho aqui, alinho,
direitinho. Boto o meu pezinho. Opa. Boto o peso. Certinho. E faço o furo da mesma forma que eu fiz antes. Fiz os 4 furos. Agora eu vou escolher a linha que eu vou usar. Como é um livrinho delicado, eu vou usar uma linhazinha fina, vou usar uma linha de crochê e vou fazer ela só simples, eu não vou fazer ela dupla, tá? Deixa eu ver que cor eu vou fazer. Vou fazer um amarelão aqui. Quanto de linha eu vou precisar? Eu vou precisar de... Para ter um pouquinho de folga, eu vou cortar com 5 vezes a altura, tá? Então, ó, com uma folguinha já, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pego a minha agulha. Com uma linha fina, eu consigo usar até a mesma agulha para as duas, tá? Como é que a gente faz? A gente vai começar lá de dentro, abro o caderno e coloco no segundo furo, né? Aí aqui dentro eu vou deixar um rabinho de linha. Eu vou pegar um pedacinho de fita crepe, gasto na pele. Por que eu gasto na pele? Porque se ela ficar com a cola dela, eu vou colar no caderno, na folha lá dentro. Se ela tiver muita cola, a hora que eu tirar, ela pode machucar o papel. Prendo, pra ela não escapar, pra ela não fugir. E coloco a capa. E vamos começar. Qual é a lógica da minha costura japonesa? A linha nunca vai passar 2 vezes pelo mesmo lugar. A linha. Eu vou entrar várias vezes no mesmo furo, mas a linha nunca passa 2 vezes no mesmo lugar. Então, eu entrei aqui, eu abraço a lombada é essa parte aqui do caderno, né? Então, eu abraço a lombada, dou a volta na lombada, né? Abraço, já que não podemos abraçar quase ninguém nessa época de confinamento. Abraço a lombada, cuida para quando costurar, não costurar a linha junto, tá? Abraço a lombada. Ops. Ajusto bem. Feito. Agora, eu vou pro ponto em direção ao ponto que está mais próximo da lateral do caderno. Entro nele. Né? De cima para baixo, abraço a lombada, então eu entrei de novo no mesmo furo. Cuida para não costurar a linha. Ó. Ajeito, vou ajeitando, né? E tem que ficar bem justinho, tá? Pra não ficar frouxo. Agora, eu vou abraçar a minha lateral do livro e entro no mesmo furo. Certo? Agora, eu entro no furo seguinte. Aí, eu vou preencher essa lacuna aqui que estava aberta. Eu falei que a linha não passa 2 vezes no mesmo lugar, certo? Então, se ela saiu aqui, eu não vou abraçar a lombada, porque senão eu vou ter 2 linhas. Eu vou pro furo seguinte. Abraço a lombada. Vou pro furo seguinte. Aí a gente vai ver que vai ficando umas lacunas. Na volta isso vai ser preenchido. Vou pro furo seguinte. Abraço a lombada de novo.
aqui ficou uma lacuna também. Não, eu vou ter que percorrer o caminho de volta, certo? Então, tá tudo certo. Agora, eu abraço a lateral, cabeça ou pé, né? Depende. Se a sua estampa tem pé ou cabeça, né? Sentido, assim. Então, tem que cuidar na hora de encapar e de revestir, ó. Agora, eu voltei, preenchi, ó. Certo? Lá dentro, preenchi. O que acontece? Eu vou sempre terminar no mesmo furo que eu comecei, que foi esse aqui. E eu vou ter que entrar e sair lá no meio do miolo para que eu possa dar nó naquele fio que tinha sobrado. Então, a gente vai achar o fio aqui. Vou entrar. Vou abrir um pouquinho, ó. Esse é um pouquinho chatinho, mas vai, tá, gente? Aqui. Saiu aqui. Ops, mas eu entrei no buraco errado. Oh, Jesus. Ó, não façam isso, tá? Eu entrei no buraco errado. Volta e preenche. Ficou uma lacuna. Então, ó. Voltei já e já vou preencher. No mesmo buraco que eu comecei, né? Tá ali, ó, no mesmo buraco que eu comecei. Deu. Tira a agulha. Solta a linha. Dou um nozinho. Corto. Posso cortar dois rabinhos pequenos, olha ali, ó. Certo? E eu empurro essa sobrinha. Fala, Guilherme. Tá gravando, tá online. Não, falta muito. Falta, tá no começo. Ó. Tá feito o nosso caderninho, nosso primeiro caderno tá feito. Então, se eu quiser fazer ele maior, é só aumentar o número de furos, lembrando, números pares, tá? Se eu quiser aumentar aqui, em vez de ficar só com 1 centímetro, ficar com um pouco mais, não tem problema. Mas lembra que quando a gente abre o caderno, a gente vai perder essa área do papel, tá? Então, esse primeiro caderninho tá feito. Agora, a gente vai para o segundo caderninho, que é o caderno contábil. Tem um delay, ó. Tem. Os 2 furos do miolo não é o mesmo que eu uso para costurar? Sim, é o mesmo. Tem os 2 furos primeiros, Priscila, que tu faz, que é para costurar o miolo, que são esses 2 aqui, ó, tá? Esse é uma furação. Depois aí depois eu faço outra furação, que é para costurar a capa. Não uso esses 2. Esses 2 aqui fica escondido. Não é, porque está a meio centímetro só da lombada. E a gente estipulou que no nosso caderno os furos da costura da capa e do caderno como um todo estão a 1 centímetro. Então, eu faço 4 furos no total. 2 para costurar o miolo e 4 para costurar o caderno todo. Deu para entender? Tem delay ainda não. Ah, o delay é grande. Muito? Meu assistente chegou aqui, dá um oi pra Pri. Não, aqui ela não tá. Aí ela não tá. Ah, não, dá pra ver assim no cantinho. Tá. Essa outra costura, que é a costura do caderno contabilidade, olha só. O caderno contábil é assim, ó. Então, como a gente vai dar vários nozinhos aqui, eu vou pegar um pedaço de fio bem grande pra gente poder brincar com esses nós. Quem faz macramê agora. Tá. Quem faz macramê vai ter um prato cheio aqui pra brincar, tá? Então, a gente vai fazer o caderno. Eu vou colocar, então, 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá. Eu estabeleci essa medida, tá? Pra mim. Ah, eu quero 1,5. Então, vamos fazer 1,5, vamos fazer 1,5. Não tem uma coisa assim, regras, né? Tu tens a lógica da encadernação. Depois tu podes, claro, se tu for fazer uma coisa mais tradicional, tu vai
Tem algumas regrinhas que tu vai ter que obedecer. Se tu já vai brincar um pouco mais, aí... tô marcando no caderno, gente. Não dá. Marcar na capa. Desculpa aí. 1,5. Tá bem na risca. 1,5. 1,5 pra dentro. Tô fazendo com 1,5 meu, tá? 1,5 pra dentro aqui. E 1,5. Opa! A gente coloca aqui. Não, lá tá mais felizinho. E aqui. Tudo restinho de papel, gente. Quem trabalha com scrap pode fazer isso aqui, pode enfeitar a capinha. Vou depois mostrar pra vocês outros modelinhos ali que dá pra fazer. E alinhou, pezinho. Esse papelão aqui é pedaço de papelão que eu uso para fazer capa de caderno, então não precisa ser muito grande. Mas eu uso esse aqui porque eu não vou fazer isso em cima da minha base, vai acabar com a minha base, né? Vou escolher um vermelho. Então esse aqui eu vou pegar 60 centímetros para cada perna, tá? Que daí fica grande, que senão depois para ficar dando nozinho a gente fica apanhando. Vocês vão entender. Agulha. Eu vou fazer ela dupla, tá? Por isso que eu peguei 60 centímetros. Igual aqui. Ó. Entrei. Divido a linha em 2. Dá pra ser maior essa linha até. Dou a volta na cabeça. Saio de novo. Acabou. Tá? Deixa eu só ajeitar, porque tá uma bem maior que a outra. Pra deixar mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Corta. E dá um nó. Esse mesmo, assim, é super simples. Super simples. Mas eu ajeito ele. Ficou bem pelo meio. Aqui. Faz a mesma coisa do outro lado. Furação desse, Pri, 1,5 na lateral, 1,5 de distância da lombada e da lateral. São só 2 furos, tá? Já mostro aqui de novo. Deixa eu só costurar que eu já mostro. Ó, entrou, divide, abraça a lateral. Tenta igualar o tamanho dos dois. Laterais. Puxa, corta, dá um nó. Olha só, então eu fiz a furação 1,5 aqui, 1,5 de distância daqui, 1 daqui, 1,5 daqui, 1,5 daqui, 1,5 daqui, certo? Costurei, né? Então, abracei a lateral, subi, dei um nó. Abracei a lateral, subi, dei um nó. Agora, a gente pega...
Ver quanto que quer essa barriguinha, tá? Dá um nó. E aqui, ó, a gente pode brincar de dar vários nós, ó. E vai brincando. Por isso que eu disse pra deixar grande a sobra. Porque daí aqui você vai trabalhando com nó. Deixa eu fazer do outro lado. Pode fazer só um lacinho, por exemplo. Aí vai depender do que você vai usar, né? Por exemplo. Vamos dizer que eu queira fazer só um lacinho. E é isso. Deixa eu mostrar aqui os outros que eu tenho. Esse aqui, ó, eu fiz cheio de nozinho. Tá vendo? Eu tenho outras aqui, peraí. Pra vocês entenderem aqui. Deixa eu pegar meu livro de japonesas. Japonesas não, essas aqui já são as japonesa enjambrada. É, como eu falei, né? Foi uma brincadeira que eu fiz com as costuras. Olha só. São todas usando a mesma brincadeira. Aqui, eu só abracei nos cantos. E aqui eu fiz um zigue-zague. Tá valendo, tá costurado. Olha só. Tá vendo? Um diferente do outro. Ah, deixa eu fazer e fui furando e fui vendo como é que dava pra fazer. Deixa eu mostrar. Esse outro contábil também eu fiz todo de nozinho. Esse aqui é o normal, né? De 4 furos, tá? Esse aqui já é outro. Mas tudo com o mesmo princípio, gente. Abraça, volta, nunca passa em dois lugares a linha. Olha só. Tá vendo? Brincando com a... Aí é brincar mesmo. Restinho de papel pra isso é uma beleza. Como eu faço caderno quadrado, sempre sobra papel, ó. E essa aqui. Aí agora, as outras japonesas que a gente pode fazer, por exemplo. Isso aqui é tudo daí costura japonesa. Qual é o trabalho da costura japonesa? Principalmente a quantidade de furos que a gente tem que fazer. Tá vendo? São lindas. Olha só essa daqui. Como fica na lombada. Mas olha quanto furo tem. Vou deixar qualquer um meio louco, né? Olha só esse. Super bonitas, né? Olha essa de estrelas. Olha essa que bonita que fica. Mas olha a quantidade de furo que a gente tem que fazer. E os furos, eles têm que ser bem alinhados para ficar bonita a costura. Porque como ela é uma costura aparente, se a gente não faz ela alinhada direitinho, não fica legal. Então, a gente fez esses dois, né? Outro exemplo de costura de japonesa. Esse aqui é uma costura japonesa que eu fiz com fita bebê. Aí o furo tem que ser um pouco maior, claro, né? Porque como ele passa várias vezes no mesmo buraco, se o furo for pequeno eu não consigo passar. E eu passo, essa fita eu passo numa agulha. Então ela precisa ter um buraco um pouco maior. Fala, Guilherme. Outra que tem, ó, essa aqui é um pouquinho diferente, ela tem uma bossa aqui nos cantinhos, né? Eu coloquei também miçangas, ó. E essa também é uma japonesa, só que é uma japonesa de capa dura, né? Essa nossa aqui é uma capa flexível. E ela tem uma janela também, tá? Então, hoje a nossa linha foi só isso. Além dessas lives que eu dou, assim, de graça, de projetinhos mais básicos, eu também dou aula online, algumas delas gravadas e algumas ao vivo, tá? Eu tenho um kit de aulas, que são aulas básicas, tá? Eu vou mostrar quais são os projetos que a gente desenvolve nessas aulas. E a gente também tira dúvida dessas aulas, mesmo que elas não sejam ao vivo, né?
Mas a gente marca os encontros para tirar dúvida, enfim. Então, entra essa japonesa... Oi? Não pode ter mais encontro. Que bom, André! Essa aqui é uma japonesa com a janela, tá? Nesse básico, tá? Esse aqui é um bloco com pino. Ó, então ele funciona assim. E como o pino, ó, é parafusado, quando acaba o miolo, a gente substitui o miolo e não perde a capa. Ah não, Guilherme, para! Meu filho tá de papagaio de pirata aqui hoje. Opa, não tá entrando, depois eu coloco. Não, Gui, sai. Essa daqui é um bloco com argola. Então a gente aprende, por exemplo, essa aqui a gente aprende a botar o elástico, a colocar o rebaixo da ferragem, né? O lápis. Todas elas a gente aprende a forração, né? Os diversos tipos de acabamento. Essa aqui a gente aprende, além da costura, a gente aprende como é que faz essa janela. Essa aqui é com argola, que é argola articulada, então ela abre, é o mesmo princípio, né? Termina o miolo, a gente reaproveita, tá? E a gente aprende também, nesse kit de costuras básicas, 2 costuras de capa flexível, né? Que são essas duas aqui. Esse kit aqui de aula, ele custa R$60. Ah, e tem um bônus, que é aproveitamento de resto de material, que a gente faz esses bloquinhos aqui, ó. Esse, opa, esse e esse, que é tudo com aproveitamento de material. Esse kit de aula, o valor dele é R$60. Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, Direct, Messenger, por onde me achar, que é bem bacana, aprende bastante coisa, bem acabadinho, ó, aprende a colocar liós. Então é bem para quem já está começando mesmo a aprender vários truques e já sai com alguns produtos na mão, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida dessa aula, ela vai ficar até amanhã no canal, na página. Se alguém tiver dúvida, pode colocar lá que eu respondo, pode me mandar mensagem também. Mas é bem fácil, bem prático. Usa bastante coisa que a gente tem em casa sobrando, é bem bacana.